Bom dia, Boa tarde. boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro Henrique Elesbão, estou aqui com Priscila Bernardelli Miranda. e hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco do termopar do tipo K. Começando aqui com os tópicos que serão abordados hoje, começando com uma introdução histórica, como foi descoberto esse fenômeno, do que é feito um termopar, de que forma que pode ser feita a proteção dessa junção, como é o modo de operação dele, os exemplos que podem ser adquiridos e uma conclusão. Tá? Bom, esse fenômeno do que rege o funcionamento do termopar, ele foi descoberto por Thomas Sebeck em 1821, inclusive recebeu a denominação do próprio sobrenome dele por ele ter sido o primeiro a ter lidado com esse fenômeno. O postulado que ele propôs naquela época foi: quando um fio de cobre forma uma junção com um fio de ferro e essa junção for aquecida, uma pequena força eletromotriz pode ser medida entre os fios. Tá? Mas como que ele chegou até essa proposição? Primeiro, ele pegou dois metais de materiais diferentes e fez uma junção entre eles, tá? Eu vou chamar esse fio verde feito do metal A e esse fio vermelho feito do metal B. E fez uma solda entre eles, tá? E o que ele percebeu? Que quando a temperatura da junção 1 era diferente da temperatura da junção 2, circulava nesse laço aqui uma corrente. Tá? Bom, e se tem corrente, tem tensão. Então ele abriu aquele laço e mediu a tensão nessa junção metálica, percebendo que quando a temperatura 2 fosse diferente da temperatura dessa junção, que agora tem o nosso voltímetro, surgiu uma tensão da ordem de milivolts aqui. O termopar, ele é composto de, primeiro, eu coloquei aqui superfície. Por que eu coloquei superfície em primeiro? Porque o termopar ele é um sensor de medição de temperatura de contato direto. Ele tem que estar diretamente ligado à carga de aquecimento que ele vai ser utilizado. Tanto que se você utilizar o termopar para medir a temperatura do ar, ele vai apresentar um grande erro. Tá? Segundo, aqui, falando do termopar do tipo K, a gente tem o nosso primeiro metal, que é o níquel cromo, também chamado de cromel. Aqui na outra ponta aqui, representado por esse pontilhado, é uma das nossas junções, representada pelo nome de junção fria. Seria a junção que ficaria em temperatura constante. Tá? Aqui embaixo a gente tem o nosso segundo metal, chamado de níquel alumínio ou alumel. E aqui, por fim, a nossa outra junção, chamada de junção quente, que é a que vai entrar em contato com o material. No quesito de proteção, a proteção do termopar, por ele ser somente uma solda de dois metais diferentes, ela pode ser feita de três tipos. Tá? O primeiro tipo, totalmente isolado, que é a junção representada por esse pontinho aqui, ela é totalmente isolada do material do encapsulamento. Isso reduz qualquer interferência elétrica e proporciona uma leitura estável. Só que a leitura ela fica mais lenta e o preço desse termopar é mais elevado. O segundo tipo que a gente tem é o aterrado, onde a junção ela é fisicamente ligada ao terra. Tá? Ela é parte integrante do encapsulamento. Isso aumenta o tempo de leitura, só que algumas leituras podem se tornar instáveis. E o nosso último tipo é o totalmente exposto, onde não há nenhuma proteção. A característica dele é ter uma leitura rápida, só que ele não é indicado para medição em meios corrosivos. Aqui como exemplo tem esse termopar aterrado aqui, que ele tem encapsulamento comum ao ponto de terra e ele tem possibilidade de montagem em superfície. E aqui o termopar exposto, a gente pode ver que a própria solda da junção aqui ela é totalmente exposta, não tendo nenhuma proteção. Quanto ao funcionamento do termopar, ele é regido pelo princípio de Seebeck, que eu acabei de explicar. Quando uma diferença de temperatura entre a junção quente e a junção fria existe, vai surgir na junção fria uma tensão muito pequena da ordem de milivolts. Tá? Essa tensão, como ela é muito pequena, é necessário que ocorra amplificação dessa tensão. Por isso que tem essa representação aqui de amplificador operacional. Na prática, é feita toda a conversão desse valor de tensão para ser utilizado no microcontrolador. Aqui, como você pode ver, o gráfico de vários tipos de termopar, desde o E até o S.
a gente pode ver que o termopar do K ele fica mais ou menos na metade do gráfico de temperatura por força eletromotriz. Então, por ele ser um termopar bem mediano, ele tem um preço acessível e a grande característica dele é ser bem versátil para diversas aplicações, porque a faixa de operação dele é de menos 270 até 1360 graus Celsius, tá? A sensibilidade que foi descoberta por teste dele é 41 microvolt por grau Celsius. Isso implica uma escala dele de menos 6,4 milivolts até 49 milivolts. E agora eu passo a palavra para a Priscila e agradeço a atenção de todos. Bom, pessoal, de acordo então com as informações que o Pedro mostrou pra gente sobre os termopares do tipo K, toda a parte de funcionamento, o que é. Então, esses termopares, eles são sensores, né, de temperatura muito utilizados, principalmente em aplicações industriais, seja pela sua robustez, seja pela sua simplicidade de operação, ou até mesmo pela necessidade de cada aplicação. Porque as aplicações que a gente tem hoje, que são muito utilizadas, esses tipos de termopares, são em empresas de metalurgia, siderurgia, fundição, empresas que criam cerâmica, usinas de cimento, usinas de cal, de vidro e as indústrias no geral, que elas utilizam fornos ou equipamentos que têm uma alta temperatura e que necessitam de um monitoramento, que necessitam de um controle, então, da temperatura ou desses equipamentos ou desses fornos que vão ser utilizados nessas indústrias. Também vou apresentar um pouco para vocês 3 modelos comerciais que são bastante utilizados. Porque os modelos desses termopares que estão disponíveis no mercado, eles vêm com diferentes padrões, então que permitem uma vasta gama de aplicações dentro dessa indústria. Então, ele acaba facilitando o consumidor obter um termopar que seja necessário para cada aplicação, né, de forma individual. Os fornecedores de termopar, por sua vez, eles devem fornecer modelos e tabelas indicando uma ficha técnica, né, que vai mostrar o melhor tipo de termopar para uma faixa de temperatura e a relação de tensão de cada um desses tipos de termopar. Bom, um dos primeiros termopares que eu vou mostrar para vocês, um bastante comum, utilizado principalmente na medição ali de temperatura com gases, é o termopar tipo K EGT, que é um escapamento de ponta fechada com ponta conjunta aterrada. Então, nas especificações técnicas que estavam disponíveis desse tipo de termopar, vai desde o custo, que é em torno de R$350, o que mostra que uma das vantagens desse termopar é o custo-benefício. Faixa de medição, que é uma das partes mais importantes, né, que o consumidor vai analisar ali para a temperatura que ele vai realmente necessitar. Então, nesse caso aqui, esse aqui é de 0 a 250 graus Celsius. Os diâmetros ali do componente, a haste do cabo, a blindagem externa do cabo, o isolamento, todos esses componentes vêm nas fichas técnicas para que o consumidor ele possa ter controle do equipamento que ele está adquirindo. Esse outro modelo aqui é um sensor termopar EGT do tipo K, que é para gás normalmente é utilizado para gás de exaustão. Um preço em torno de R$90, material de aço inoxidável, os diâmetros, o comprimento também do equipamento, a faixa de temperatura, mais uma vez aqui é muito importante saber essa faixa de temperatura que esse tipo de termopar vai suportar. Outro modelo é o termopar tipo K TCC100, que é um modelo mais simples, que também é bastante utilizado junto com o dispositivo digital, né, para eu ter acesso a essa temperatura de uma forma mais clara, e outras especificações, então, de acordo com esse tipo de equipamento. Então, comprimento, espessura, diâmetro, peso, mais uma vez, a faixa de utilização da temperatura, né, que vai estar medindo esse termopar. Então, esse aqui é de menos 50 graus a 750. Bom, e como conclusão, então, a aquisição desse tipo de termopar proporciona muitas vantagens para processos industriais. Todo aquele controle ali da temperatura desses equipamentos que estão dentro do meu setor industrial, ele é bastante confiável e preciso nas minhas medições. O diferencial desse equipamento é a sua operação sob efeito de altas temperaturas, altas vibrações, movimentação constante, fixação,
Então ele consegue realmente funcionar dentro de toda essa movimentação que a gente sabe que ocorre dentro do setor industrial. Além disso, também o termo par do tipo CAR possui um excelente custo-benefício, como a gente pôde ver nos modelos que eu apresentei, não são valores tão excedentes, o que torna a solução ideal para medir as temperaturas com alta confiabilidade, economia e agilidade dentro desses processos industriais. Algumas referências que a gente utilizou para estar realizando o trabalho. E muito obrigada.